O milagre que mudou a vida de Mariana, uma história de fé e libertação na Igreja Universal. Mariana sempre foi uma mulher forte, mas nos últimos meses, sua força parecia se esgotar a cada dia. Seu filho Pedro, de apenas 4 anos, acordava todas as noites com crises de respiração acelerada, como se estivesse sufocando. Os médicos disseram que era asma severa, mas os remédios não faziam efeito. As noites eram de terror, o pequeno acordava assustado, os lábios arroxeados, o peito arfando como se lutasse por ar. Mariana, desesperada, já não sabia mais o que fazer. As contas médicas se acumulavam, e o medo de perder o filho a consumia. Uma tarde, enquanto esperava no corredor do hospital, uma senhora de olhar sereno se aproximou. Minha filha, você já tentou levar seu filho para a Igreja Universal? Lá, Deus opera milagres que a medicina não explica, disse ela, colocando a mão no ombro de Mariana. Eu mesma fui curada de uma doença que os médicos disseram ser incurável. Mariana, cética mas sem alternativas, anotou o endereço da igreja mais próxima. No domingo seguinte, Mariana entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. O ambiente era diferente de tudo que ela já havia visto. Pessoas orando com fervor, louvores emocionados, pastores falando com autoridade espiritual. Ela se sentou nos bancos da frente, com Pedro no colo, ainda ofegante após mais uma crise na madrugada. Um pastor se aproximou, colocou a mão na cabeça do menino e começou a orar em voz alta, em nome de Jesus, quebra toda maldição de doença neste corpo. Que o ar dos pulmões seja restaurado, que a opressão saia agora. Mariana sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela mesma. O pastor então a convidou para participar da corrente de oração, um momento onde os fiéis se unem em clamor por milagres. Aqui, não somos apenas pessoas orando, somos um exército espiritual, disse ele. Mariana, com lágrimas nos olhos, seguiu as instruções, ergueu as mãos, repetiu as palavras de fé e sentiu o coração arder. Quando o pastor ungiu Pedro com o óleo consagrado, o menino, que antes mal conseguia respirar, começou a se acalmar. Mas o verdadeiro teste viria na fogueira santa, uma vigília de oração que acontece nas noites de quarta-feira. Mariana chegou com Pedro ainda sonolento, mas determinada. O pastor falou sobre campanhas de fé, gatos de obediência que abrem portas para os milagres. Deus não precisa de nosso dinheiro, mas de nosso coração. Quando damos o dízimo e as ofertas, estamos mostrando que confiamos nele acima de tudo, explicou. Mariana, que mal tinha dinheiro para as medicações, sentiu um conflito. Mas algo dentro dela disse: se Deus é poderoso, ele vai honrar minha fé. Ela deu o pouco que tinha no envelope de ofertas, com lágrimas. Naquele momento, o pastor chamou todos que precisavam de cura para o altar. Mariana subiu com Pedro nos braços, enquanto a congregação orava em uníssono. De repente, o menino, que há meses não dormia uma noite sequer sem crises, adormeceu profundamente nos braços da mãe. O pastor impôs as mãos sobre ele e declarou: em nome de Jesus, esta criança está livre. A respiração é restaurada, o medo é quebrado, a saúde é devolvida. Mariana não acreditou quando, naquela noite, Pedro dormiu sem nenhum sinal de falta de ar. E no dia seguinte, pela primeira vez em meses, ele acordou sorrindo, respirando normalmente. Os exames médicos confirmaram: nenhum traço de asma. Os médicos ficaram perplexos. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Mariana sabia: foi Deus. Hoje, Mariana é uma das vozes que testemunham no altar da Igreja Universal. Eu aprendi que a fé não é só acreditar, é agir como se o milagre já tivesse acontecido, diz ela, emocionada. Quando dei meu dízimo, mesmo sem ter nada, estava dizendo a Deus: eu confio em você mais do que no meu medo. E ele não falhou. Ela agora participa das vigílias, leva outras mães desesperadas para a igreja e ensina uma lição que mudou sua vida: Deus não muda as nossas circunstâncias para depois abençoar, Ele nos abençoa dentro das circunstâncias, quando entregamos tudo a Ele. E Pedro? Corre, brinca e respira livremente. Mamãe, Jesus me curou, diz ele, toda vez que passam pela igreja. Porque ali, entre orações fortes, pastores ungidos e uma fé que não desiste, milagres acontecem. E a história de Mariana é apenas uma entre milhares que provam: onde a medicina falha, Deus age. Mariana nunca esqueceu o dia em que Pedro, já curado, puxou sua mão para entrar na Universal e disse, com os olhos brilhando: Mãe, eu quero ser pastor quando crescer.
Ela sorriu, mas sentiu o coração apertar. Sabia que aquelas palavras não eram apenas sonho de criança, eram uma semente plantada por Deus. E foi assim que, alguns anos depois, Pedro, então com 12 anos, subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, mas para dar seu testemunho. Com a voz firme e o peito cheio de orgulho, ele contou como Jesus o havia tirado da cama de hospital e lhe dado uma segunda chance. Eu deveria estar morto, disse, olhando para a multidão. Mas Deus me escolheu para viver. E se ele fez isso por mim, pode fazer por vocês também. Na plateia, uma mulher chamada Clara chorava sem parar. Seu filho, Lucas, de 8 anos, estava em estado grave depois de um acidente de carro. Os médicos tinham dito que, se sobrevivesse, nunca mais andaria. Mas naquela noite, enquanto Pedro falava, Clara sentiu algo queimar dentro dela. Não era desespero, que era fé. Quando o pastor fez o chamado para oração, ela correu para a frente, carregando uma foto do filho no colo. Senhor, o Senhor curou Pedro, cura o meu Lucas, ela gritou, enquanto as mãos dos obreiros se levantavam em sua direção. Naquela mesma hora, no hospital, Lucas abriu os olhos e moveu os dedos dos pés pela primeira vez em semanas. Os enfermeiros não acreditavam. Os médicos disseram que era inexplicável. Mas Clara sabia, era Deus respondendo mais uma vez ali, na Universal. Mariana, que agora era líder do grupo de oração das mães, abraçou Clara e sussurrou: "O que Deus fez por mim, Ele fará por você. Só não desiste." E não desistiram. Uma semana depois, Lucas deu seus primeiros passos, tremidos, mas cheios de vitória, nos braços do pai, bem no meio da igreja, enquanto todos cantavam: "Glória a Deus nas alturas." Hoje, Pedro e Lucas são amigos. Brincam juntos no pátio da Universal antes dos cultos, correndo como qualquer criança saudável. E Clara? Agora ela quem traz outras mães desesperadas para os pés de Jesus. Eu cheguei aqui quebrada, mas saí com um milagre nas mãos, ela diz, mostrando o filho que os médicos tinham desistido. Porque na Universal, não são só histórias que se repetem, são milagres. E cada um deles começa do mesmo jeito, com alguém que, mesmo no fundo do poço, escolhe acreditar. Como Mariana aprendeu, como Clara descobriu, como Pedro e Lucas provam a cada dia, quando a gente entrega o impossível para Deus, Ele devolve em forma de milhares de assim em que a ciência nunca poderia explicar. E a igreja segue de portas abertas, porque sempre tem mais alguém precisando ver que, onde os homens dizem não tem jeito, Deus está apenas esperando um coração disposto a confiar. Na mesma semana em que Clara compartilhava seu testemunho, uma mulher chamada Ana entrou arrastando os pés pela porta da Universal. Ela não chorava mais, as lágrimas tinham secado há meses, desde que os médicos disseram que sua filha, Sofia, de 7 anos, nunca mais andaria. Um acidente de carro tinha deixado a menina paralisada da cintura para baixo. É irreversível, repetiam os especialistas, enquanto Ana guardava os exames dentro de uma pasta amarela, como se esconder as palavras pudesse apagar a sentença. Ela não viu o cartaz na entrada da igreja que dizia: "Aqui, o impossível tem prazo para acabar." Não ouviu os louvores que enchiam o salão, porque sua mente só repetia a frase do último neurologista: "Prepare-se para uma vida de cadeiras de rodas e fisioterapia sem progresso." Mas quando uma irmã de fé a abordou com um sorriso e perguntou: "Você precisa de um milagre?", algo dentro dela, quase imperceptível, respondeu assim. Ana sentou-se nos bancos da frente, com as mãos trêmulas apertando a foto de Sofia. O pastor começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Ela não desistiu no 10º médico, nem no 20º. Ela foi até onde Deus estava, disse o pastor, olhando direto para Ana, como se soubesse que ela estava ali, com o coração em pedaços. E hoje, alguém aqui também vai tocar no poder dele. Foi então que Ana sentiu algo que não sentia há tempo, uma faísca de esperança. Não era lógica, não era médica, era uma certeza que nasceu no peito e subiu pela garganta como um grito. Quando o pastor fez o chamado para oração, ela se levantou sem pensar. Não importava que nunca tivesse pisado numa igreja antes. Não importava que as pessoas ao redor não conhecessem sua dor. Ela foi até a frente, ajoelhou-se e entregou a foto de Sofia nas mãos do pastor, que orou com uma autoridade que Ana nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu determino que os nervos mortos ressuscitem. Que os músculos paralisados obedeçam à voz do Senhor.
Sofia, levanta e anda, declarou o pastor, enquanto Ana fechava os olhos e via, em sua mente, a filha correndo num parque, como faziam antes do acidente. Naquela noite, Ana voltou para casa com um peso diferente no coração. Não era mais o desespero, mas uma paz que não fazia sentido. E quando chegou ao apartamento, encontrou Sofia sentada na cama, mexendo os dedos dos pés. Mãe, eu senti algo, como se fosse uma corrente elétrica nas minhas pernas, disse a menina, com os olhos arregalados. Ana caiu de joelhos, porque sabia, aquilo não era coincidência. Era o início. No domingo seguinte, Sofia estava de pé, apoiada na cadeira, tremendo de emoção. E na quarta-feira, ela deu os primeiros passos curtos, incertos, mas passos. Os médicos, quando viram os novos exames, balançaram a cabeça, incrédulos. Isso não tem explicação científica, murmuraram. Ana sorriu, porque ela já sabia a explicação. O mesmo Deus que levantou Clara do chão, que deu a Mariana força para superar a depressão, que transformou a vida de Pedro e Lucas, tinha estendido sua mão mais uma vez. Hoje, Sofia corre, salta e dança. E Ana? Agora ela é quem segura a mão de outras mães que chegam à Universal com diagnóstico e sem esperança. Eles disseram que era impossível, ela conta, apontando para a filha que brinca no pátio da igreja. Mas aqui, a gente aprende que Deus não segue as regras dos homens. Ele faz o que a fé pede. E assim, a fila de milagres continua. Porque a Universal não é só um lugar, é um ponto de encontro entre a dor humana e o poder divino. Todo dia, alguém entra com uma sentença de morte e sai com uma história de vida. Todo dia, um não tem jeito se transforma em Deus fez jeito. E todo dia, o altar se enche de pessoas que, como Ana, descobrem que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. Porque quando a gente para de olhar para o problema e começa a olhar para Jesus, o milagre já está a caminho. E na Universal, ele sempre chega. No meio daquela fila de pessoas que aguardavam pelo toque de Deus, estava o seu João, um homem de mãos calejadas e olhos cansados de tanto chorar. Ele tinha chegado à Universal arrastando não só o corpo fragilizado por anos de trabalho pesado, mas também um coração partido pela notícia que recebido há 3 meses, câncer em estágio avançado, com metástase nos ossos. Os médicos foram claros: arrume seus documentos, seu João. Não há mais o que fazer. Mas ali, entre os irmãos que cantavam e oravam, ele sentiu algo diferente. Não era só esperança, era uma certeza que nascia dentro dele, como uma chama pequena, mas teimosa. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, seu João se levantou com dificuldade, apoiado no braço do filho, que o trouxera até ali quase à força. Pai, se não der certo, pelo menos a gente tentou, o rapaz havia dito no caminho. Mas seu João já sabia, na Universal, não existe a tentar. Existe a acreditar. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, seu João sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse queimando tudo que não prestava dentro dele. As dores que o atormentavam há semanas começaram a diminuir, como se alguém estivesse desatando nós invisíveis em suas articulações. Ele abriu os olhos, assustado, e olhou para o filho, que chorava sem entender. Filho, eu tô sentindo que sarou, ele sussurrou, com a voz grossa de emoção. 3 semanas depois, seu João voltou aos médicos para fechar o ciclo, como ele mesmo disse. Os exames foram repetidos, os médicos franziram a testa, olharam de novo, chamaram outros colegas. O resultado? Não tem mais nada. Não tem sinal de câncer, não tem metástase, não tem nada. O médico mais velho, que havia sido tão duro no diagnóstico, apenas balançou a cabeça e murmurou: isso não tem explicação científica. Seu João sorriu, porque ele já sabia a explicação: não é ciência, doutor. É Deus. E ele não precisa de explicação. Agora, toda terça-feira, seu João está lá na Universal, não mais como um doente em busca de milagre, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Ele ajuda a carregar cadeiras, abraça os que chegam desanimados, e sempre repete a mesma frase: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só não desiste, meu irmão. Aqui, a fé não tem limite. E assim, a história de seu João se junta à de Ana, a do casal que reconquistou o filho nas drogas, a da moça que recuperou a visão, a do homem que saiu da cadeira de rodas.
Cada um deles é uma prova de que, na Universal, o impossível é só uma palavra que Deus não conhece. Porque quando a gente entrega o problema nas mãos dele, o milagre não é uma possibilidade, é uma certeza. E a fila não para. Sempre tem mais alguém precisando de um toque, mais alguém com uma dor que só Deus pode curar. Sempre tem mais uma história para ser reescrita, mais um fim em que vira começo. Porque na Universal, a cada reunião, o céu se abre, e o que era para ser derrota se transforma em vitória. O que era luto vira louvor. E o que era medo vira fé. E assim, o milagre continua. Sempre. Naquela mesma semana, enquanto as testemunhas de seu João ainda ecoavam no templo, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, com os olhos inchados de chorar. Ela carregava nas mãos uma carta amassada, a última notícia que recebeu do filho, preso há 3 anos por um crime que não cometeu. As provas eram frágeis, mas o sistema não dava ouvidos. Os advogados desistiram, a família se afastou, e ela, sozinha, já não tinha mais forças nem para rezar. Meu filho tem 22 anos, pastor. Ele não merece isso. Eu não aguento mais ver ele naquele lugar, ela confessou, a voz quebrando entre as palavras. O pastor a olhou nos olhos e, sem hesitar, colocou a mão em seu ombro. Aqui, a justiça de Deus é mais rápida que a dos homens. Você veio no dia certo. Naquela noite, durante a corrente de oração, Marisa se ajoelhou no altar como nunca havia feito antes. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de entrega. E enquanto o pastor declarava, em nome de Jesus, as cadeias se quebram, as acusações caem por terra, e a verdade vem à tona, algo aconteceu. No dia seguinte, o telefone de Marisa tocou. Era o advogado, ligando em pânico. Dona Marisa, não sei como, mas o juiz revisou o caso do seu filho hoje de manhã. As provas foram consideradas insuficientes. Ele sai amanhã. Ela não acreditou. Correu para a igreja, a carta amassada na mão, e mostrou ao pastor o papel do habeas corpus assinado. O templo inteiro explodiu em glórias a Deus. Mais um caso perdido em que virou testemunho. Mais um filho que voltou para o colo da mãe. E como se Deus quisesse provar que não há coincidência nos seus milagres, na mesma semana, um homem chamado Carlos, que há anos lutava contra um câncer em estágio avançado, chegou à igreja arrastando os pés, fraco, mas determinado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Ele não queria mais quimioterapia. Queria um milagre. Se Deus não me curar, eu aceito. Mas quero ouvir dele que já fiz tudo, disse, sentando-se na cadeira reservada para os enfermos. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que só vem do Espírito Santo. Este corpo foi comprado pelo sangue de Jesus. Câncer, sai agora em nome do Senhor. Carlos sentiu algo estranho no peito, como se uma mão invisível apertasse e depois soltasse. Naquela noite, ele dormiu sem dor pela primeira vez em meses. Na manhã seguinte, acordou com fome, algo que não acontecia há semanas. Os exames marcados para aquela semana confirmaram, o tumor havia desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Ele tinha. Eu só fui à igreja, repetia, mostrando os papéis para quem duvidava. E assim, as histórias se multiplicavam. A cada reunião, um novo milagre. A cada testemunho, uma nova fé nascendo. Porque na Universal, não é só sobre orar, é sobre experimentar. Não é só sobre acreditar, é sobre ver. E o mais lindo é que ninguém sai de lá do mesmo jeito que entrou. Uns saem curados, outros libertos, alguns com o coração leve depois de perdoar, outros com a família restaurada. Mas todos saem com uma coisa em comum, a certeza de que, onde o homem diz não tem jeito, Deus diz eu tenho caminho. Porque milagre não é coisa do passado. Não é só para os outros. É para quem crê. É para quem persiste. É para quem, mesmo quando tudo diz não, continua dizendo amém. E a fila não para. Sempre tem mais alguém precisando de um toque. Sempre tem mais uma história para ser reescrita. Porque na Universal, o impossível é só o ponto de partida para Deus mostrar que, com Ele, tudo é possível. Sempre. Era uma terça-feira à noite, e o templo da Universal no bairro estava lotado como sempre. O ar cheio de fé, as vozes unidas em clamor, e no meio da multidão,
uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Lucas. Ele tinha apenas 19 anos quando um acidente de moto o deixou em estado vegetativo há quase 2 anos. Os médicos haviam dito que não havia mais esperança, o cérebro dele não responde. É melhor se prepararem para o pior. Mas Marisa não aceitou. Toda semana, ela vinha à igreja, mesmo quando as lágrimas escorriam sem parar e as pernas tremiam de cansaço. Naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, ela sentiu algo diferente. Não era só emoção, era uma certeza queimando dentro dela: hoje é o dia. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, Marisa não hesitou. Com a foto do filho nas mãos, ela subiu ao altar, ajoelhou-se e começou a clamar. Não eram palavras bonitas ou rezas decoradas, era o grito de uma mãe que já tinha dado tudo de si e agora entregava o resto nas mãos de Deus. Senhor, o Senhor disse que tudo é possível para quem crê. Eu creio. Eu não vou sair daqui sem o meu filho de volta. De repente, uma paz estranha encheu o lugar. O pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: em nome de Jesus, eu determino que a vida volte a fluir no corpo desse jovem. Que os órgãos sejam restaurados, que a mente seja despertada, que os médicos fiquem estarrecidos com o poder de Deus. A congregação explodiu em aleluias, e Marisa sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. No dia seguinte, ela chegou ao hospital com um sorriso que os enfermeiros nunca tinham visto nela. Ao entrar no quarto de Lucas, algo incomum aconteceu: os dedos dele tremeram. Depois, os olhos piscaram. Uma enfermeira correu para chamar o médico, que, incrédulo, verificou os sinais vitais. O coração de Lucas, que antes mal batia, agora pulsava forte. Os exames mostravam atividade cerebral onde antes só havia silêncio. Em uma semana, Lucas abriu os olhos. Em 2, murmurou o nome da mãe. Em 1 mês, estava sentando na cama, e os médicos, que antes davam sentenças de morte, agora balançavam a cabeça, sem explicação. Isso não tem lógica médica, disseram. Mas Marisa sabia a verdade: não era a medicina, era Deus. Hoje, Lucas caminha com um pouco de ajuda, fala com dificuldade, mas está vivo e mais do que isso, está cheio de propósito. Ele mesmo conta que, enquanto esteve dormindo, ouviu uma voz dizer: não é a sua hora. Volte, porque sua mãe não desistiu de você. Agora, toda terça-feira, ele e Marisa estão na Universal, não mais como suplicantes, mas como testemunhas. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, diz Lucas, com os olhos brilhando. E assim, mais uma história que parecia acabada vira um testemunho vivo de que, na Universal, ninguém é esquecido. Que não importa o quanto o mundo diga não, quando Deus diz assim, até os ossos secos ressuscitam. Porque milagre não é sorte, é fé em ação. E fé, quando é de verdade, não volta vazia. Nunca. O último passo do milagre. Quando Lucas deu os primeiros passos sem a bengala, a igreja inteira explodiu em lágrimas e aplausos. Não foram passos firmes, nem perfeitos, mas eram dele, arrancados de um corpo que os médicos haviam declarado morto em vida. Marisa, que por anos carregou o peso da dúvida nas costas, agora via o filho não só andando, mas correndo para abraçar quem chegava com desespero ao altar. Mãe, eu te disse que ele não ia nos abandonar, sussurrou Lucas, apertando sua mão, enquanto ela beijava os dedos que um dia tremiam sem controle. O neurocirurgião que assinou sua sentença de morte vegetativo, sem retorno, hoje assina laudos de recuperação inexplicável. Os exames mostram atividade cerebral onde antes havia silêncio. Os terapeutas, que antes balançavam a cabeça, agora pedem para filmar suas sessões. Isso não está nos livros, admitiu um deles, enquanto Lucas, sorrindo, respondia: está sim. Só não é um livro que vocês leem. A reflexão que fica. Há coisas que a ciência mede e coisas que só o coração entende. Lucas não foi curado apesar da medicina, mas além dela, porque Deus não compete com remédios, ele reescreve histórias. O milagre não foi apenas o corpo de Lucas se levantar, mas uma mãe que se recusou a enterrar a esperança antes de Deus dizer basta. Foi uma igreja que, quando o mundo virou as costas, estendeu as mãos. Foi a prova de que a fé não é um consolo para os fracos, mas uma arma para os que insistem em acreditar quando tudo grita impossível. A lição que não se apaga. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos.
E muitas vezes, sua maior obra não é mudar as circunstâncias, mas transformar quem passa por elas. Lucas poderia ter voltado só com um corpo são, mas voltou com algo mais raro, um propósito. Hoje, ele não é apenas um sobrevivente, é um farol. Sua vida responde à pergunta que muitos fazem no escuro: Deus ainda faz milagres? Sim. Mas ele pede duas coisas: que não desistamos dele e que, quando o milagre vier, não o guardemos só para nós. Porque a maior tragédia não seria Lucas ter ficado na cama para sempre. Seria ele se levantar, e esquecer de estender a mão para quem ainda está a cair,